A recuperação da economia angolana consolidou-se em 2012 e nos primeiros meses de 2013. Foi determinante para essa evolução o processo de ajustamento empreendido nos anos anteriores, com o apoio do FMI, assim como a manutenção das receitas petrolíferas em patamares elevados. O crescimento económico intensificou-se em 2012, sustentado pelo dinamismo das atividades não petrolíferas e pelo aumento da produção de petróleo. Ao mesmo tempo, a inflação abrandou para mínimos históricos, beneficiando da estabilidade cambial permitida pelo acréscimo de rigor orçamental e monetário. Efeitos favoráveis de quantidade e de preço determinaram um novo aumento das exportações de petróleo em 2012, com impacto positivo na balança de pagamentos e nas finanças públicas. A melhoria da conjuntura culminou no forte reforço das reservas cambiais e na redução do peso da dívida pública e externa. Em 2012, o Brasil cumpriu pelo 8º ano consecutivo as metas definidas para a taxa de inflação, sempre em tendência decrescente. A estabilidade inflacionária segue contribuindo para o fortalecimento da demanda doméstica em ambiente de crescimento do consumo e da renda e de vigor no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego atingindo mínimos históricos. A economia brasileira apresentou crescimento moderado em 2012, intensificado, contudo, ao longo do ano, com a expansão dos investimentos no segundo semestre. O Banco Central permaneceu até outubro no ciclo de afrouxamento monetário, reduzindo a taxa básica de juros ao seu mínimo histórico. As contas públicas apresentam superávites primários desde 1999, contribuindo para manter o endividamento líquido em trajetória descendente. A posição externa permaneceu sólida em 2012, com o montante das reservas internacionais superando o total do endividamento externo. O déficit em transações correntes situou-se em nível moderado e permaneceu inteiramente financiado pelos investimentos estrangeiros diretos. O ambiente externo adverso e a redução da procura interna induziram algum abrandamento económico em Cabo Verde em 2012. As receitas públicas foram particularmente afetadas, conjugando a redução dos donativos e menor coleta de impostos. Estes fatores e a manutenção de um elevado investimento público conduziu ao aumento do déficit orçamental e ao contínuo crescimento do estoque de dívida pública externa. A menor procura interna e a diminuição dos preços internacionais induziu uma redução das importações de bens, a qual, contando ainda com o contínuo aumento das receitas do turismo, contribuiu para a melhoria das contas externas. As condições macroeconómicas internas e a entrada de fundos do exterior permitiram a manutenção do cariz da política monetária ao longo de 2012, orientada para a defesa do regime cambial de ancoragem ao euro, garantindo o crescimento das reservas cambiais. A economia guineense deverá apresentar este ano uma recuperação do seu produto após a contração registada em 2012. A queda das exportações de castanha de caju e uma marcada redução no nível das despesas públicas de investimento constituíram os principais fatores para a queda verificada no ano transato. As contas públicas deverão apresentar alguma melhoria face a 2012, prevendo-se um saldo orçamental próximo de zero. Já a balança corrente deverá permanecer deficitária. A estabilidade cambial, decorrente da participação na zona do franco CFA, vem contribuindo para a estabilidade dos preços. A economia moçambicana manteve um bom desempenho em 2012, com base na dinâmica do investimento público e privado e das exportações de bens. A forte expansão do investimento direto do exterior, destinado sobretudo aos grandes projetos, possibilitou um nível de reservas cambiais confortável, mas pressionou a conta corrente face ao aumento das importações de bens e de serviços
destinados sobretudo aos setores do carvão e do gás natural. Ainda que pressionadas pelo Plano Público de Infraestruturas, as contas públicas moçambicanas melhoraram em 2012, beneficiando da boa coleta de impostos, proporcionada pelo aumento da eficiência fiscal e pelas atividades dos grandes projetos. O reforço das reservas externas e a redução vincada da inflação proporcionaram o aligeiramento das condições monetárias, efetuado também com o intuito de fomentar o crédito à economia, conduzindo à aceleração da expansão da massa monetária. Em 2013, a economia portuguesa continuou o processo de ajustamento estrutural no quadro do Programa de Assistência Económica e Financeira. A exemplo do registado no passado, este ajustamento implicou uma contração significativa da procura interna. Esta evolução traduz a incorporação da natureza permanente do ajustamento por parte das famílias e das empresas e é compatível com uma redução sustentada dos seus níveis de endividamento. Por seu turno, a evolução das exportações de bens e serviços tem-se revelado robusta, não obstante a estagnação da procura nos principais mercados do destino. Destaca-se neste âmbito a forte dinâmica das exportações para os mercados extracomunitários. Estas dinâmicas implicaram um rápido ajustamento do desequilíbrio externo da economia portuguesa. Em 2013, a balança de bens e serviços registará um excedente superior ao de 2012, e Portugal registará um aumento da capacidade líquida de financiamento externo, crucial para a sustentabilidade da dívida externa. Num quadro de reestruturação da economia e de um exigente processo de consolidação orçamental, continuou a registar-se uma queda da atividade económica e um aumento significativo do desemprego. Não obstante, a recessão em 2013 deverá ter uma magnitude claramente inferior à registada em 2012, projetando-se uma recuperação gradual ao longo dos próximos trimestres. O ritmo de crescimento da economia santomense permaneceu robusto em 2012, embora tenha abrandado um pouco devido a fatores como a maior escassez de financiamento externo. Em contrapartida, a inflação continuou a evoluir favoravelmente, caindo para mínimos históricos em meados de 2013. O arrefecimento da economia terá contribuído para que a arrecadação de impostos ficasse abaixo do esperado em 2012, mas a consolidação das finanças públicas foi preservada graças a um esforço adicional de contenção das despesas não essenciais. A escassez de financiamento externo colocou pressão sobre as reservas cambiais, mas elas acabaram por recuperar no final de 2012, reforçando a sustentabilidade do regime cambial de taxa fixa entre a dobra e o euro. Apesar de serem estruturalmente acentuados, os desequilíbrios externos voltaram também a diminuir um pouco em 2012. A economia de Timor-Leste, componente não petrolífera, continuou a registrar um apreciável crescimento ao longo de 2012. Foi determinante para essa evolução o elevado nível de despesas públicas, nomeadamente em projetos de investimento destinados a suprir as carências de infraestruturas. As receitas provenientes da exploração offshore de petróleo e gás natural atingiram um novo máximo, dando origem a um renovado crescimento dos ativos do Fundo do Petróleo, não obstante os recursos canalizados para o financiamento do Programa de Despesas Públicas. A política orçamental expansionista tem contribuído para a manutenção de inflação em níveis elevados. As autoridades timorenses tencionam reduzir este estímulo a partir de 2015, no quadro da implementação de um novo enquadramento fiscal de médio prazo. O dólar norte-americano é utilizado em Timor-Leste desde 2001 como moeda oficial, existindo também moedas metálicas nacionais emitidas pelo Banco Central, o qual detém um elevado nível de reservas cambiais.